Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a terceira videoaula do conjunto de videoaulas sobre conjuntos, tá? Nós vamos tratar aqui mais especificamente do total de subconjuntos, tá? De um conjunto dado e o conjunto das partes de um conjunto dado. Bom, sem mais delongas, vamos à videoaula. Total de subconjuntos de um conjunto dado. Considere um conjunto finito A, né, tem uma quantidade de elementos que a gente consiga contar, que possui uma quantidade K de elementos, ou seja, número de elementos de A é igual a K. Vamos ilustrar esse conjunto A da seguinte maneira aqui. Preste atenção. O conjunto A ele tem os seguintes elementos. O A de índice 1, o A de índice 2, o A de índice 3, até o A de índice K. Ou seja, é uma forma de organização aqui mostrando que ele tem K elementos exatamente, tá? Em que cada I com I, né? De um a K aqui, tá bom? Foi organizado formando uma espécie de sequência, não necessariamente numérica, tá, gente? Não tem uma ordem crescente ou decrescente. Só estou querendo mostrar aqui que tem exatamente K elementos distintos 2 a 2, tudo bem? Que é a ideia de conjunto, né? Se ele tem K elementos. Bom, ao considerarmos um subconjunto de A, há exatamente duas possibilidades para cada elemento, né, aí do conjunto A. Pertencer ou não pertencer ao subconjunto, né? Então, quais são as possibilidades para cada elemento do conjunto A em relação a um subconjunto de A? Ora, ou o elemento figura nesse conjunto, né, que quer dizer pertence, ou não figura nesse subconjunto, né, que quer dizer não pertence. Então, nós temos aí ó, os elementos A1, A2, A3 até o AK e as possibilidades, né, que eles têm de pertencer ou não a um subconjunto de A. Duas, cada um, duas, cada um, duas, duas. Né? Pertence ou não pertence. Bom, gente, o que a gente faz com esses números aqui? Que a gente tem aqui, ó, uma quantidade K de números 2. O que a gente faz com eles para determinar a quantidade de subconjuntos do conjunto A que tem K elementos, né? Ora, pelo princípio multiplicativo da contagem, temos que o total de subconjuntos de um conjunto A qualquer, né, em que o número de elementos de A é igual a K, é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Ou seja, no caso, 2 elevado a K. Por que isso, pessoal? Por que isso acontece? Olha, pelo seguinte, vou voltar aqui e mostrar para vocês. Por quê? Para cada possibilidade aqui do elemento A1 pertencer ou não ao subconjunto, temos duas possibilidades do elemento A2 pertencer ou não. Tipo assim, ó, pertence, não pertence, 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 não pertence, pertence, não pertence, não pertence, né? E para cada conjunto de possibilidades dessas aqui, desses dois elementos pertencer ou não ao subconjunto, temos duas possibilidades também do A3. Por isso que a gente vai multiplicando esses dois. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? K fatores 2 dá o quê? 2 elevado a K. Então, por isso aqui, 2 elevado a K. Por causa das possibilidades do elemento do conjunto, de cada elemento do conjunto, pertencer ou não pertencer. Por isso, 2. Então, vamos aí pegar um exemplo aqui. Exemplo 1. Qual é o total de subconjuntos do conjunto D que tem aqui, ó, x, y, z de elementos, ou seja, 3 elementos. Ora, usar a fórmula direta, né? Como o número de elementos de D é igual a 3, então o total de subconjuntos de D é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Simples assim. Nossa, que coisa simples, é verdade, muito simples, né? Bom, agora, para ficar mais claro aí, gente, vamos escrever todos os subconjuntos do conjunto D, tá?
que tem os elementos x, y e z para ilustrar melhor a situação. Bom, primeiro aí, lembrando que o conjunto vazio está contido em todo o conjunto, então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Não podemos nos esquecer. Aí nós temos aqui contidos no conjunto D os conjuntos unitários, né, que tem um elemento cada. É o conjunto que tem um elemento x, que está no conjunto D, é o conjunto que tem um elemento y, que pertence ao D, e o conjunto que tem o elemento x, que pertence ao D também. Todos são subconjuntos unitários do D. Além desses, né, temos os subconjuntos de D que tem exatamente dois elementos. Por exemplo, o subconjunto que tem o x e o y, o subconjunto que tem o x e o z, e o subconjunto que tem o y e o z. E também o D é subconjunto dele próprio, não é verdade? Então, esse conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos realmente, né? Não podemos jamais nos esquecer que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto e que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Realmente verificamos que o total de subconjuntos de D é igual a 8. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso aí, hein? Bom, conjunto das partes. O que é isso? O que tem a ver esse conjunto das partes? Chamamos de conjunto das partes de A e simbolizamos por um P aí, né, mais bonitinho aí, e A, entre parênteses, a letra que designa o conjunto, tá? Aquele que é formado por todos os subconjuntos desse conjunto A dado aqui. Em notação matemática, né, temos aí que o conjunto das partes de A é igual ao x maiúsculo, tá? O conjunto formado, né, em que os elementos x maiúsculo é porque são o quê? O subconjunto, ou seja, todo conjunto x está o quê? X está contido em A. Olha que interessante, olha. Em vez de x minúsculo que é elemento, temos o x maiúsculo que representa conjunto. Conjunto que esteja contido em A. Então, gente, vamos ver esse exemplo 2. Olha. Para o conjunto D, que é formado pelos elementos x, y e z, né, letras minúsculas, né, para elemento, dos exemplos anteriores, aqueles exemplos que a gente fez ali, tá, anteriormente, temos que o conjunto das partes de D, né, é igual a abre chaves aqui, fecha chaves no final, porque agora é um novo conjunto em que os subconjuntos de D são elementos desse conjunto. Olha, conjunto vazio, os conjuntos unitários com x, y e z, os conjuntos de dois elementos e o próprio conjunto D, tá? Vamos só arrumar aqui que não é que é vírgula, tá? Então, né, pessoal, aqui, ó. Então, os elementos do conjunto das partes de D, né, são os subconjuntos de D. Todos os subconjuntos, tá? Conforme mostrado aí, né, separados aí, no caso, por vírgula, não tem elementos numéricos, eu não usei ponto e vírgula aqui. Tá bom, gente? Olha que interessante, ó. Tudo bem? Bom, vamos continuar, né? Vamos aí. Uma consequência imediata da fórmula do total de elementos de um conjunto A dado e da definição do conjunto das partes de A, né, conjunto P de A, é que o número de elementos do conjunto das partes de A é igual ao total de subconjuntos de A. Né? Ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Ou ainda, né, usando aquela simbologia lá do jogo da velha, tá bom? Por que isso, gente? Ora, o conjunto das partes de A não é formado pelos subconjuntos, todos os subconjuntos de A. Então, o total de subconjuntos de A é a quantidade de elementos do conjunto das partes de A. Isso aí nos facilita para já ter uma ideia de quantos subconjuntos, não é verdade? Na hora que a gente for
for construir, por exemplo, o conjunto das partes de um conjunto dado, a gente já sabe quantos elementos ele tem, né? Isso aí facilita muito para a gente, muito o nosso trabalho. Bem, pessoal, vamos continuar aí com esse exemplo, tá? Esse exemplo 3. Calcule o total de subconjuntos de E, né, que tem os elementos 2, 3, 5 e 7, e determine o conjunto das partes de E, tá bom? P de E. Bom, para realizar isso, nós vamos aí ao quadro branco. Vamos lá. Bem, primeiramente, né, gente, vamos calcular aí o total de subconjuntos do conjunto E, não é verdade? Quantos subconjuntos tem o E? Vamos usar aí a formulinha, né, que a gente já sabe que para cada elemento eu tenho duas possibilidades, ou pertence ou não pertence a um subconjunto de E, né? Então, basta calcular aí a quantidade de elementos de E, que aqui é muito clara, que são 4. Então, nós temos 16 subconjuntos. Puxa, muitos subconjuntos, hein? Vai dar trabalho. Na verdade, isso é uma tarefa trabalhosa, né? Não é mesmo? Bom, então vamos aí, ó. Então, o conjunto das partes de E. Bom, primeiro, né, gente? Primeiro, o que nós temos? O conjunto vazio é subconjunto, né, de todo o conjunto, ou seja, de qualquer conjunto. Então, vamos aí. Né? Vamos agora aos conjuntos unitários. Olha, tem o conjunto unitário 2, tem o conjunto unitário 3, né, que está contido aqui nesse é um subconjunto. Tem o conjunto unitário do 5 e tem o conjunto unitário do 7. Bom, agora nós vamos aí aos subconjuntos de dois elementos que estão contidos em E. Vou fazer aqui numa ordem, tá, gente? Para facilitar a minha vida. Ó. Tem o 2 e 3, né? Tem o 2 e 5, na verdade. Tenho aí vamos já platicar aqui, o 2 e 7. E tenho o 3 e 5 e também tenho 3 e 7, na verdade, estou tentando fazer ordenadamente. E, evidentemente, falta aí o 5 e 7. Bom, vejam aí que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ainda falta 5 subconjuntos. Mas, gente, a gente tem os subconjuntos do conjunto E que tem exatamente 3 elementos. Quais são esses subconjuntos? Olha, temos esse aqui, 2, 3 e 5, não é verdade? Temos esse aqui, 2, 3 e 7. E temos também, ó, é só tirar um elemento. Primeiro tirei o 7, depois tirei o 5, agora vou tirar o 3, olha. 2, 5 e 7. E temos, agora eu vou tirar o 2, não é verdade? Então ficou 3, 5 e 7. Então, mais 4. Temos 15 subconjuntos. Ainda falta quem? Olha, gente, todo subconjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, temos ele próprio lá. Que é o 2, 3, 5 e 7, separadinho aqui, tá? Fecha novamente aqui chaves, né? E aí temos aí o conjunto das partes de E, tá? 16 subconjuntos, só para conferir aí, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 subconjuntos. Trabalhoso, só um exercício aí, né, de organização, tá bom? Vamos continuar aí, né, a nossa videoaula, tá? Porque já está chegando ao fim. Bem, gente, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham principalmente aprendido, entendido, né, o que foi tratado aqui, né? Novamente, os conceitos sobre conjuntos são bem simples, são bem intuitivos, tá? E espero vocês na próxima videoaula. Até lá!